Carnaval já tá aí, né? Aí eu vim aqui na Barrabás aqui conversar com meu amigo Rafael, que é o carnavalesco. Então, como é que a Barrabás vem esse ano? O nosso enredo é sobre o Debré. Jean-Baptiste Debré é um pintor francês que trabalhou durante muito tempo no Brasil, né? A gente vai estabelecer essa relação dele com o Brasil. Se eu não me engano, ele gostava muito de pintar retratista, não era? Ou não? Também, ele também foi retratista. Então, para contextualizar, em 1808 a família real chega aqui no Brasil, né? Fugindo lá das invasões napoleônicas, né? Aí eles chegam aqui e encontram um cenário completamente diferente do que eles tinham lá, porque o Brasil era então uma colônia, né? Sim. A principal colônia, mas ainda assim uma colônia, né? Aí o Dom João, que era o rei, ele lança o programa da missão francesa, que é um programa político para trazer profissionais para poder trabalhar aqui no Brasil e melhorar esse cenário, tentar aproximar mais com o que eles tinham lá em Portugal. Aí, nesse contexto, o Debré chega no Brasil. E aí, junto com ele, vem vários outros artistas, pintores, escultores, gravuristas, arquitetos, engenheiros dentro da construção civil, para poder modernizar e equipar o Brasil. Aí essa missão francesa chegam aqui em 1816 e aí eles começam os trabalhos, né? Aí o Debré vem como o retratista da corte, o principal. Então ele fez vários retratos do Dom João, do Dom Pedro I, enfim, das cenas da aclamação, essas cenas importantes, essas pinturas históricas. E também nos momentos que ele não estava trabalhando nesses retratos, ele fez desenhos do cotidiano do Brasil, do Rio de Janeiro principalmente, que era a capital, né? E aí ele representou os negros, a escravidão, como é que era, o cotidiano, os costumes das famílias, as frutas tropicais, a vegetação, a fauna, a flora, os povos indígenas. Tudo isso ele representou quando estava com o tempo livre. Aí, e uma das principais ações dessa missão francesa era fundar aqui no Brasil uma academia de belas artes, para que esses profissionais fossem formados aqui e não precisassem ficar buscando fora sempre. E aí eles conseguem fundar essa academia aqui, essa Academia Imperial de Belas Artes, e o Debré foi professor e diretor dessa academia. E eles buscaram na França, porque em Portugal não tinha a Academia de Belas Artes, a França tinha, então foi por isso que eles buscaram lá. Aí em 1831, depois de 15 anos, o Debré volta para a França. E aí quando ele chega na França, ele vai trabalhar na publicação de um livro que ele junta todos esses desenhos que ele tinha feito, todos esses trabalhos que ele tinha feito aqui no Brasil e publica lá. O livro chama Viagens Pitorescas e Históricas ao Brasil, que é o nome do nosso enredo. E aí ele faz o mundo conhecer o Brasil, porque até então, como colônia, o Brasil não tinha comércio nem diálogo com nenhuma nação que não fosse Portugal. Então o mundo não conhecia Portugal, ou não conhecia o Brasil, né? Aí o Debré vai mostrar. Aí ele mostra tudo que o Brasil tinha naquele momento, inclusive a escravidão. Ele não escondeu nada, a fauna, a flora, e essa coisa exótica, né, para a Europa. Essa coisa exótica chamava muita atenção. Então o livro fez muito sucesso e ele conseguiu fazer 3 volumes, 3 edições desse livro. E aí a partir disso a gente dividiu o nosso enredo baseado nesse livro, na visão do Debré do Brasil. Olha só, cara. É interessante. Como você pega esses negócios, Rafael? A gente começa a pesquisar para ter um norte, quando a gente não tem ideia nenhuma, né? Lá no início. E a gente tenta
buscar alguma coisa para dar inspiração e assim, o que a escola tem para oferecer, o que a comunidade gosta. Então a gente vai mais ou menos guiando o que a gente quer apresentar, o que a gente pode apresentar, e aí dentro de um leque de opções a gente escolhe. Pô, cara, deve ser muito interessante. Você chegou a ver esse livro, cara? Vi algumas edições mais modernas, né? Sim. Mas eu vi. Deve Muito ser muito interessante, né? Ele fez, porque ele fez os estudos aqui, né? Na hora, ele não faz o desenho final, né? Sim. É um caderno de estudo, né? Que ele vai a campo fazer, por exemplo, os índios, ele representar. Depois, no ateliê dele, que ele refina isso tudo para poder publicar. E aí isso ele fez lá na Europa, França, né? Na França. Engraçado, cara. Pintor também, nada a ver com Debré, outro estilo, tudo. Uma vez eu fui numa exposição de Picasso, aí você vê aquelas loucuras dele e tal, aí tem paralelo ao quadro final que estava lá, tinha os estudos. Ah, os estudos, sim. Você entendeu? Que é uma parte muito interessante. Pô, né? muito interessante, sabe? Aí você vê a proporção, você vê a regra dos terços, não é? Não, eu achei muito interessante. E você consegue ver o artista bem livre, né? Porque ele faz os rabiscos assim, bota um pouco de cor onde ele quer mostrar. Ele não tem a preocupação com o desenho final, mais com a composição, né? Sim. E aí é muito interessante. Eu vi alguns desses desenhos também, desses estudos, né? Esses desenhos de campo. Esses desenhos finais é mais fácil a gente achar porque eles foram editados várias vezes, né? Mas os dois são muito interessantes. Pô, muito interessante. E interessante também porque, como ele chega aqui, o Brasil tinha acabado de tornar capital, né, do Império, porque a corte estava aqui, né? Larga de ser colônia, então ele chega nesse cenário, nessa confusão toda, e ele ainda está aqui, ainda na independência, em 22, então ele vive toda essa transformação do Brasil. Ele chega aqui num país que tinha recém saído da colônia, a capital, e depois é um país independente. E ele mostrou isso tudo no trabalho dele e depois publicou para o mundo todo. Pô, interessante. Antigamente eles valorizavam muito o artista, muito, né? Muito. Até porque era a maneira, não existia fotografia. Né? Eu acredito assim, hoje, se a gente encontra, sei lá, um continente novo, um país novo, acho que a curiosidade ia ser a mesma, né? As televisões iam para lá, a internet, jornais, e isso foi o que Debré fez. Ele foi a internet, ele foi o jornal da época e mostrou tudo que ele viu aqui. Ele viajou, ele morou no Rio de Janeiro, mas ele viajou no Brasil para representar tudo isso. Ele não ficou parado no Rio, não? Não, representou muito o Rio de Janeiro, mas representou outras regiões do Brasil. Eu já vi algumas obras dele. A gente, assim, às vezes a gente não conhece, não liga o nome à pessoa, né? O artista, a obra, mas é muito comum a gente ver a obra do Debré, principalmente nos livros de história. Sim. Porque ele foi a principal, né, fonte de documentos do século XIX. A gente que trabalha com fotografia, a gente tem a obrigação de você entendeu? Sim, claro. De ver e acompanhar. Então teve uma fase da minha vida que eu ia muito em exposição, entendeu? Eu saía daqui para ir pro Rio, aí a dona Ana Maria Neamai também me dava umas dicas. Ela falou assim, eu vou te lapidar. Muito bom. E tem uma amiga que falou assim, ó, qualquer comentário você faz só comigo. Com medo de eu chegar lá e eu, pô, que é isso? Mas me ajudou muito no meu lado, assim, artístico da coisa, né? Com certeza. E quantos componentes tem a escola esse ano, cara? Você tá sabendo, tá? Sim, a gente trabalha na média de 300, né? Contando com bateria, tudo, comissão de frente. Dividido aí entre destaque, comissão de frente, bateria, carro. A águia vem? Eu tô vendo a águia parada ali. Então, ela não vai esse ano. Não, né? Não, a gente vai fazer uma menor. Ela é complicada, né? Ela é complicada também porque ela é o símbolo da escola, né? Então, ela não pode ser pouco, né? Tem que ter cuidado com ela. Mas a gente decidiu trocar ela para poder harmonizar com a abertura, entendeu?
colocar uma que fosse mais proporcional pra gente, como se ela trouxesse o Debré. Ah, tá. Entendeu? Algo que ficasse mais proporcional. Aí a gente optou por trocar. E aí tem quantas alas? São 7 setores, né? Então, Como é que começa a história assim? aí a partir desse livro que a gente dividiu, porque o enredo é mais sobre uma visão do Debré sobre o Brasil do que uma biografia dele. E aí a gente começa então com a aquarela, que foi o principal, o instrumento de trabalho dele, porque ele ficou conhecido. Aí já abre, já deixa claro que é um enredo sobre arte, né? Então vem a aquarela, logo depois vem a missão francesa, o segundo setor, já a missão francesa, que é quando ele vem para o Brasil. E a partir daí tudo que ele representou. Aí vem os povos indígenas, depois o negro e a escravidão no Brasil, depois o caju e as frutas tropicais, que ele representou várias frutas tropicais e principalmente o caju, foi a estrela. Então vem esse conjunto de frutas. Depois vem o setor imperial, que é a família imperial e os retratos que ele fez. Aí sim são retratos a óleo, são pinturas mais monumentais. E depois as armas do Império, que é os dragões da independência, a bandeira do Brasil, o brasão do Império, que foi tudo ele que fez também. Ele trabalhou nessa questão dessas armas, dessa emblemática toda do Império. Então, aquele uniforme da guarda dos dragões da independência, né, que até hoje faz a guarda do presidente, foi o Debré que desenhou. A bandeira do Brasil também é aquele retângulo verde com losango amarelo, foi ele que desenhou também. A República veio e tirou o símbolo do Império e colocou aquela bola azul com as estrelas, mas a base é do Debré. E ele trabalhou também além dos retratos, dos aquarelas, ele fazia esses trabalhos também. Legal. Aqui, show de bola, cara. Bateria, nota 10, né? A bateria é especial, né? Ela é muito boa. E às vezes eu fico conversando fora daqui com os filhos, eles são empolgados, né? Eles são muito. São empolgados. E eu acho muito legal isso. A bateria é muito boa. Eu sou suspeito para falar, mas todo mundo gosta muito da bateria. E aqui, parabéns. Sucesso. Obrigado. São Pedro ajude. Se O grande problema é a chuva, né? Se não tiver chuva, tá tudo bom, né? A gente já tomou um banho ano passado, né? Vamos sair esse ano. Ano passado choveu? Ano passado choveu um dia. Barrabás choveu no último dia. Mas ela já tinha saído no meio, assim, não foi? Já tinha começado. Pô, eu acho uma covardia, né? Faz parte. Faz parte. Então tá jóia. Aqui, Rafa, obrigado. Obrigado eu. Sucesso. Obrigado, viu? Aí, gente, ó, esse cara é o cara.